Flamengo volta atrás e desiste de negociar jogador. Amadorismo no Flamengo? Pedro quebra silêncio. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre o pronunciamento do Pedro. Mas calma, você que não é inscrito em nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda muito o nosso crescimento. Beleza? E vamos às notícias porque a semana já começou agitadíssima no Mengão. E o Pedro se reuniu com o elenco do Flamengo na manhã de ontem e fez uma reunião com portas fechadas e explicou a sua situação. O atacante disse que se desmotivou depois de ver que um dirigente do Flamengo havia divulgado para o Mauro César Pereira que o Flamengo tinha intenção de negociá-lo, mas aceitaria até 15 milhões de euros, porém não iria encontrar nenhum clube que pagava esse valor para contratar o jogador. E isso fez com que o jogador se desmotivasse e caísse de rendimento nos treinamentos. E o jogador ainda postou em suas redes sociais uma nota oficial indo contra as palavras do técnico Felipe Luiz, dizendo que o treinador foi um pouco acima do tom e um pouco desrespeitoso com a sua pessoa. Bom, vou deixar a minha opinião. Na parte em que o Pedro diz que se desmotivou ao tomar conhecimento que um dirigente do Flamengo soltou conversas com Mauro César Pereira, ele tem até um pouco de razão. Mas isso não é motivo para que o Pedro caísse de rendimento nos treinamentos. O Pedro deveria ter pego essas conversas e isso como motivação e focar nos treinamentos e mostrar que ele tem valor, que ele tem totais condições de ser um jogador útil no Flamengo e que ele tem condições de ser titular absoluto no Flamengo. Mas, infelizmente, não foi isso que o Pedro fez. O Pedro se desmotivou, caiu o rendimento e ficou fora da partida diante do São Paulo e deu no que deu e a gente já sabe, né, onde isso foi parar. Tem pessoas dizendo que isso é culpa da diretoria passada. Meus amigos, isso não tem nada a ver com a diretoria passada. Tem pessoas que estão dizendo que a culpa é do Landim e do Marcos Braz, que nem estão mais no Flamengo, porque prometeram o Pedro uma renovação de contrato em janeiro, meus amigos. Mas a gente sabe que o Landim perdeu a eleição, ou melhor, o candidato do Landim perdeu a eleição e o BAP não cumpriu com o que o Landinho havia prometido para o Pedro. E tá dando esse pano para manga. Mas o Pedro tem que botar a cabeça no lugar e voltar a ser o Pedro que a nação conhece. Beleza? Por falar nisso, vamos falar de amadorismo no Flamengo. Que história é essa? É isso, meus amigos. Será que o José Botto, será que o departamento de futebol do Flamengo está agindo como amadores? Haja vista que o Flamengo já desistiu de muitos negócios. E dessa vez, o negócio cancelado foi a ida do Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. Depois de estar com praticamente tudo certo, o jogador já está apalavrado com o clube e já fazendo a sua última partida com a camisa do Flamengo na noite de ontem, diante do Atlético Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Matheus Gonçalves não vai mais deixar o Flamengo, meus amigos. É isso. O Cruzeiro já havia assinado seu documento, o Matheus Gonçalves já havia assinado também o documento, meus amigos, de transferências. Só faltava a assinatura do Flamengo, meus amigos. E do nada o jogo virou. Matheus Gonçalves não vai mais ser jogador do Cruzeiro e continua no Flamengo. Bom, eu estou feliz, porque o Matheus Gonçalves é um jogador com muita qualidade
e tem totais condições de agregar no elenco do Flamengo. Já venho falando isso aqui, ó, há muito tempo. Mas o Felipe Luiz não vê dessa forma. Então, estou feliz que o Matheus Gonçalves ficou no Flamengo, mas a diretoria do Flamengo acaba perdendo um pouco a credibilidade no mercado. Haja vista que o Flamengo já havia desistido da contratação do Mike Johnson, o Flamengo desistiu de emprestar o Vitor Hugo para o clube português. Gente, isso é coisa de diretoria amadora. Isso não pode acontecer no Flamengo. E segundo informações, pessoas ligadas ao BAP já pedem a demissão do José Botto, porque não estão satisfeitas com o seu trabalho no Flamengo e haja vista que o José Botto não entendeu o que é ser Flamengo. O José Botto não entendeu a grandeza do Flamengo. Isso não pode acontecer, né? Como que um dirigente de futebol, um diretor executivo, faz os negócios que o José Botto vem fazendo? Gente, isso é muito amadorismo, tá? É muito amadorismo que não pode acontecer no Flamengo. Mas pessoas ligadas ao BAP já fazem pressão e pedem a demissão do José Botto. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver como vai terminar estas negociações. Beleza, meus amigos? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!